E aí, galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí, certo? Mais de 800 mil inscritos, eu nem tenho como agradecer a galera, muita gente, certo? Que já, é mesmo? Já acordou, que aqui esse programa ele não quer agradar nem a esquerdalha, nem a direitalha, ele quer agradar o senso crítico. A gente preza aqui pela única coisa, não é mesmo? Senso crítico comum, normal, certo? E qual é o senso crítico certo? Obviamente, é o meu. E hoje a gente vai abordar, certo, um filme que eu não tinha assistido. E eu planejava que eu ia morrer, na verdade, sem assistir esse filme. E só aceitar, não é mesmo? Que ele é um filme bom. Né? E aceitar e concordar, não é mesmo? Porque parecia que era um filme maneiro de ação, tem a polícia, periri, não é mesmo? Tem os vilões, que são a galera da faculdade, aí tem os mocinhos, que são a polícia, tudo que eu gosto e apoio. Eu falei, esse filme já deve ser bom, não é mesmo? E aí eu nem precisava assistir. E, coincidentemente, é um filme nacional também, que entra muito pouco aqui. Vai entrar mais, né? Porque entra na proporção que são feitas alguma coisa que preste, né mesmo? Que é muito pouco. Então, naturalmente, vai entrar bem pouco aqui também. Mas esse eu não tinha assistido, é velho. E hoje a gente vai abordar Tropa de Elite. Osso Duro de Roer. Essa música, né? Ninguém toca mais, né? Tropa de Elite, galera. É um filme maneiro mesmo? Ou é só uma fraude? Eu nunca tinha visto e agora eu vi. A gente vai abordar se eu gostei ou não desse filme. Quando eu assisti o filme, eu vou falar, minha primeira impressão é que eu gostei bastante do filme, certo? Mas eu também não gostei tanto assim. Gostei bastante, mas não muito. Eu achei o filme maneiro, bem dirigido, certo? Bem feito, as atuações são muito boas, não é mesmo? Todo mundo tá com uma atuação em cima, certo? Modéstia à parte, não é mesmo? Obrigado, galera. Mas todas as atuações são boas no filme, não é mesmo? Porque não tem aquele tom meio que é uma praga em cinema nacional, que é aquele tom meio robótico, sem nada orgânico. Mas nesse não tem a narração do Capitão Nascimento, que tem várias coisas que são bem ridículas. Por exemplo, me dá qualquer cena do Rio de Janeiro aí que eu vou fazer a narração em cima, tá? E todas as dondocas resolveram vender Tupperware na praia. Mais uma atitude idiota de quem acha que passear com um cachorrinho tomando açaí na praia é coisa de malandro. Mas aí é fácil, não é mesmo? Quando você tem vários milhões para morar numa cobertura no Rio de Janeiro, vai tentar subir o morro. Talvez você seja bem recebido, mas talvez não. Sei lá, tô narrando qualquer coisa aqui hoje. Porque olha só esse bando de vagabundo na praia, não é mesmo? Um vendendo mate, como se isso fosse gostoso, e outro vendendo biscoito Globo. Troço mais falido. Mas no Brasil é assim. Ou você vende mate, ou você tá na Globo. Porque no Brasil é assim, né? O videogame que você compra, ou a maresia destrói, ou o tráfico pega. Porque no Brasil é assim. Ou você pede pro frentista sair da frente, ou você sai da frente do frentista para ele não pichar o seu carro. Porque no Brasil é assim, né? Ou você toma banho na água salgada do Leblon, ou você vende salgado no Leblon. Ai, muito escroto, né, cara? Chega, vai. Mas ele faz a parada, a narração dele, você não percebe isso, não é mesmo? As coisas que são bem pouco naturais acabam ficando, não é mesmo? Naturais na boca do cara e todos os outros atores também estão nivelados, todo mundo parece um ser humano normal e não uma caricatura de um brasileiro interpretando um filme. E, aliás, só dá parabéns, não é mesmo, pro Wagner Moura, que tá muito bom nesse papel. Até hoje, eu não sabia por que ele era tão enaltecido como ator. Eu não tinha visto nada na novela, onde é que foi? Mas nesse filme, realmente, ele manda muito bem. Você realmente acredita que ele é o Capitão Nascimento, né? Eu botaria ele com cabelo diferente e com a barba meio, talvez por fazer, um pouco de barba, né mesmo? Não sei se ele consegue crescer barba. Ele tem aquele biotipo meio que não tem muita pelo, né? Eu acho. Nunca vi. Eu percebi, cara, que ele usa uma boina. Eu tava reclamando no outro vídeo aqui do Steven Seagal, certo? Que ele é um policial de boina. Claro que a roupa dele naquele filme é muito mais ridícula do que esse uniforme do Bop, né mesmo? Mas Wagner Moura também usa uma boina, parece que era só uma trend, né? E eu tava vendo outro filme, Demolition Man, com Stallone. Boina! Quer dizer, isso era uma moda da polícia, né mesmo? Boina, ainda bem que acabou, certo? Boina é coisa de francês. Então, esse filme, na verdade, Tropa de Elite, pra mim, ele me pareceu
ser quase um documentário, não é mesmo? E o Padilha, ele dirigiu uns documentários. Muita gente na época achou que esse filme Tropa de Elite, né, era um documentário. Isso se você acha que aquele ator, não é mesmo, daquela novela Paraíso Tropical, não é mesmo, abandonou a carreira de ator e resolveu virar, né, do Bop. Você é a cachorra mais burra desse calçadão, não é mesmo? Que ele usou essa frase para promover esse filme. Tudo a ver, não é mesmo? É ainda mentira, porque todas as cachorras naquele calçadão são igualmente burras. O filme é basicamente um documentário sobre como funciona a polícia brasileira, talvez mais carioca, e a relação deles com o crime organizado, não é mesmo? Pô, galera, assim não dá pra trabalhar, não é mesmo? Eu preciso de silêncio pra fazer crítica, tá bom? Tu quer que eu use alguma arma que tá aqui? Eu tô pronto pra usar isso aqui. Miau! Certo. Gato guerreiro, lembra? Qual foi, irmão? Tá tudo bem? Tô brincando, mas ainda é sério. Esse que é o meu jeito, entendeu? Nunca dá pra saber se eu tô sério ou tô brincando. Eu seria um advogado perfeito. Pra mim, esse filme Tropa de Elite, ele parecia que era pra ser um filme e aí eles desistiram do filme que eles estavam fazendo porque ou ia ficar muito complicado, ou tava ficando muito ruim na cabeça deles, ou eles não iam ter como finalizar, não tinham mais dinheiro pra fazer as cenas que precisavam, e aí ele vira outro filme. Ele se transforma em outro filme, meio que da metade pro final. Vai começar pela narração do Capitão Nascimento, né, que é o Wagner Moura, né? No resto do mundo, esse tipo de armamento é usado na guerra. Aqui são as armas do crime. Pra mim pareceu que não tem muito a ver com o tom geral do filme, entendeu? Ele, até certo ponto, ele não parece que é o personagem principal. Ele, no final do filme, ele não tá contando essa história da narração pra ninguém, não é mesmo? Ou pra própria polícia, ou pra alguém que prendeu ele, ou alguma coisa. Não, é só gratuito, ele só tá narrando o filme. Mas o filme, o foco seria no Matias, que seria esse jovem meio idealista, não é mesmo? Menos contaminado pelo sistema. Ele vira alguém do BOP, é o treinamento dele, mas ao mesmo tempo ele faz direito, certo? Ele estuda numa faculdade com os esquerdalhas, não é mesmo? Então ele tá meio que vivendo nos dois mundos, né? Pra mim a história, tá nítida que a história foi construída mais ou menos para ser esse personagem, certo? E a curva dele, desse personagem, como ele acaba se transformando no final no próprio Capitão Nascimento. E ele seria mais ou menos a bússola moral do Capitão Nascimento, talvez, durante o filme. Não estou vendo o moral do Capitão Nascimento nos seus contatos. Para quem você quer enviar uma mensagem? Pô, a tecnologia é um lixo mesmo, viu? Eu vou te falar, cara. Mas parece que no meio do filme eles desistem, né, mesmo dessa ideia do Matias, certo? Ser o protagonista do filme e o Capitão Nascimento ser meio que um vilão do filme, e eles mudam o foco inteiro, e o filme é sobre um documentário sobre a polícia brasileira narrado pelo Capitão Nascimento. Muitos reclamaram hoje em dia que o Capitão Nascimento é visto como um herói. É óbvio que ele é um vilão, não é mesmo? Sim, pra mim tá óbvio, mas isso não necessariamente quer dizer que o personagem não é maneiro. Criando um paralelo, eu achava que o filme ele ia seguir mais ou menos o molde de outro filme que não é parecido com esse, mas dá pra você criar um paralelo lógico, assim, que é aquele Dia de Treinamento. Tem o Denzel Washington, que é um policial escroto, corrupto, que faz só parada escrota, usa drogas, se comporta como ele quer, mas ele é maneiro. Não é mesmo? Você acha ele irado. E ele tá sendo acompanhado pela bússola moral. O Ethan Hawke, não é mesmo? Que é o personagem que é o público. Ele é um novato que entra pra polícia e tá aprendendo com Denzel todo o sistema corrupto. E aí tudo que Denzel faz, você tem um contraponto, que seria a plateia, que aí você tem uma bússola moral, você tem alguém que fala, putz, isso não é maneiro. Que não tem no filme Tropa de Elite, não é mesmo? As ações do Capitão Nascimento são todas escrotas e maneiras ao mesmo tempo, não é mesmo? Mas não tem ninguém do lado dele que é um termômetro para a plateia falar, peraí, isso não é tão maneiro. Ele não tem um cara que para mim seria o Matias, não é mesmo? Que ele andaria, ele faria o treinamento do BOP e andaria do lado do Capitão Nascimento e meio que estranharia o comportamento, como o Capitão Nascimento conduz, não é mesmo? As operações e as coisas, e não tem. E aí o Capitão Nascimento parece realmente o herói, não é mesmo? Porque tudo que ele faz, não tem ninguém que acha ruim, aliás, todo mundo concorda e dá força para o que ele faz, não tem nada que sinalize que ele está errado. E várias ideias no filme, várias coisas de roteiro, ou ficam
mal exploradas no filme, não fica nítido. Elas desistem, a galera desiste das ideias e não explora mais nada, entendeu? Durante o filme inteiro tem uma preparação para um evento que vai rolar, que é a chegada do Papa. E aí todo mundo só fala disso, é o Papa vai chegar. Você acha que o Papa vai... Não vai... Você acha que, porra, vai ter alguma sequência maneira nesse evento do Papa? Aí não tem porra nenhuma. Eles só falam um negócio, tipo, Neto já resolveu o Papa. E acabou. Não tem nada de Papa, não tem nada. Essa trama é totalmente jogada no lixo. Outra coisa também, o Capitão Nascimento começa a ter umas crises de ansiedade, ele não consegue respirar, né mesmo? Fica meio ansioso, e nenhuma dessas crises é no trabalho dele. Tipo, é quando ele tá numa missão ou torturando alguém. Porra, seria muito mais gente, ele começa a se sentir mal em tudo que ele faz, ele não entende por quê, né mesmo? E aí o filho dele tá chegando, a mulher tá grávida, ele poderia ter uma conexão maior com a humanidade, o lado humano dele, e aí isso começar a ele fazer se sentir mal nas missões que ele tem que fazer. Não. Você só vê isso quando numa cena totalmente desconexa, e que é tipo o Capitão Nascimento vive uma vida escrota, né, opressiva, sempre o apartamento dele com aquela mulher enchendo o saco, né mesmo? Com aquela esposa dele, sabe? Tudo mal iluminado, tudo podre, sacou? Aí do nada, a ansiedade dele bate enquanto ele tá fazendo uma aula de escalada. Quer dizer, o apartamento dele é um lixo, tudo é um lixo, ele tem dinheiro pra ficar. Não tem nada a ver com o personagem. É melhor você não mostrar essa cena. Você mostra ele na nave, você mostra qualquer outra coisa que você enfraquece. Ele não, Capitão Nascimento estaria fazendo isso. É a mesma coisa que se o John Wick fizesse tricô pra relaxar. Você não vai mostrar isso no filme. E outras duas coisas que ficaram mal resolvidas no filme pra mim é a primeira, né? Nenhuma atenção é dada em como o Bop é a relação com a família deles. Eles têm medo dos criminosos virem atrás deles, a família dele corre perigo, ele pode mostrar a cara, não tem nenhum problema contra isso, ninguém vai vir atrás dele. Isso o filme não aborda e nem é nada. E outra coisa também que pra mim soou meio caído, né? A partir de um momento do filme, certo, é decidido que ele precisa abandonar a polícia, né, e achar um substituto, mas esse substituto para ele tem que ser perfeito. E ele é obcecado em achar o substituto perfeito para ele, mas por quê? Alguém que ele treinou antes fudeu tudo, ele treinou alguém mal, o cara que ele treinou morreu numa missão, não era o cara certo, não aguentou a pressão, ele se sente não, nada. É só ele precisa achar esse cara e ele tem que ser perfeito por motivos aí que o roteiro meio que abandonou. E lembrando, eu gostei do filme, a edição é rápida, certo? A ação, tem uma sequência que eles entram na favela, né mesmo? Aí tem um tiroteio com todos os policiais, muito bem feita a sequência. Apesar de eu achar que nas coisas mais cotidianas, sem ser no clima de ação, a câmera poderia ficar um pouco mais parada, mas beleza. Velho truque, né mesmo? Você sempre vê em vários filmes de ação, você deixa a câmera meio tremida, né mesmo? Certo? Que é pra, tipo, dar uma falseada, você não deixa os movimentos tão claros. Tudo que eu fazer vai parecer que eu sou um policial meio durão, né mesmo? Numa batida. A gente precisa filmar rápido porque eu tô ficando com fome. Bastante fome. Ei, cara, me traz esse relatório, certo? Pra eu ver o que eu tenho que falar sobre o filme da Madame Teia. Mas ele tem esse tom documentário, né mesmo? Durante o filme inteiro, que eu acho que poderia ser facilmente quebrado, né mesmo? Porque a gente só sabe que o Capitão Nascimento é foda, né? Mas a gente não vê ele fazendo nada foda no filme. Alguma coisa que destaque ele e que ele seja melhor do que todo o time, certo? Por que ele é melhor? Por que ele é mais maneiro? Ele tem que mostrar no filme. E não mostra. Facilmente você tirava esse tom documentário, certo? Se você tivesse uma sequência, ou no começo, com o Capitão Nascimento, um tiroteio. E aí é bruto, tipo um Denzel desses filmes, O Protetor dele, certo? Tem um confronto bruto e ele resolve tudo de um jeito na bala, fazendo alguma coisa maneira. Outra coisa que ficou mal resolvida pra mim também foi a trama do Neto, que era pra ser ele parece que a construção do personagem dele é tipo pra ser uma espécie de taxi driver, um cara que realmente ficou obcecado pela tropa de elite, né mesmo? Por ser esse cara do Bop, fazer justiça e tal, e acaba ficando doente com isso, né mesmo? Mas não fica nítido, e aí quando ele tá se tornando esse personagem, ele morre em favor da trama continuar, né mesmo?
E também fica meio mal resolvido, na minha opinião. A galera falou que eu tenho que assistir o 2. Porra! Pra eu entender o filme inteiro. Não, o filme inteiro tem que ser no filme. Não tem essa de ter que assistir um dever de casa, não é mesmo? Você pode até gostar mais se você fizer o dever de casa, mas tudo tem que estar entendível em um único no filme que você está assistindo, não é mesmo? E aí tem também a trama do Milren Cortaz, do personagem dele, que é o 02, não é mesmo? Que ele é um bundão, policial meio corrupto, meio escroto, todos são, não é mesmo? Mas aí ele faz o treinamento do BOP, né? E aí esculachado num completo treinamento. E aí você tá crente que aquilo tem uma finalidade, não é mesmo? Ele é expulso e aí o quê? Ele trai a galera? Tem alguma coisa no final que ele volta escrotão, ele tenta matar? Tipo, o que ele é responsável por talvez botar a família do Capitão Nascimento? Não, nada. O filme também, eu tenho que assistir o 2. Parece que no 2 ele brilha. Isso tudo acontece, galera, que eu tô falando, mas nesse não acontece nada. E aí, sem essa história original, certo, que seria, na minha opinião, Capitão Nascimento é o vilão maneiro, tipo Denzel, de novo esse paralelo, no dia de treinamento, e o Ethan Hawke é tipo Matias, certo? E aí esse é um embate entre esses dois vilões, mas não, nesse filme, como não fica claro essa relação, porque o Matias, essa camada esquecida dele, não é mesmo? Os vilões são quem? A turma da faculdade, não é mesmo? Liderada pelo um cara que é tipo Gregório do Vivier. É essa turma da faculdade dos esquerdalhas, que são todos sempre idiotas, não é mesmo? Retratados como, sabe, burgueses imbecis, que eu não tenho nada contra isso. Mas será que era isso a proposta do filme mesmo? Que esses bundões fossem meio que os vilões do filme, involuntário, e o Capitão Nascimento fosse o herói? Porque eles são totalmente, né? Eles têm ONGs que não levam a nada na favela e todos morrem idiotamente, não é mesmo? E aí eles ficam na faculdade dizendo como é que as coisas têm que ser, que eles tomam dura de polícia e todo mundo meio que odeia eles. Só um único cara se salva, não é mesmo? Que é o cara que pede pra botar a música, não é mesmo? Na faculdade, certo? E aí pra zoar o Matias. Esse cara até que é bom ator porque ele não aparece muito. Ele teve mais chance de aparecer no filme, mas ele falou, não tem a ver. Quer dizer, então, que eu sou um dos vilões do filme. Talvez o roteiro tenha mudado tanto, não é mesmo? Que as cenas em que eu gravei o tiroteio com o Capitão Nascimento não entraram. Né? Mas estão lá. Me dá o bruto, Padilha. Vou botar uma pilha nesse filho da puta agora. Aguenta aí. E nessa cena emblemática, né, mesmo, da festa, certo? Onde está todo mundo, que eu ganhei a fala, troco de nada mesmo. Ele olhou pra cara do outro ator e falou, você tem mais cara de um otário que falaria um negócio desse. Vai você. Aí eu fui lá e dei a fala, né mesmo? E o resto é história, né mesmo? Que foi a fala que conseguiu movimentar a trama mais ainda, né mesmo? A história do Matias toda acontece porque eu pedi pra tocar aquela música pra zoar ele, aí ele acaba beijando aquela garota, né mesmo? E aí o filme todo começa a engrenar. Bum! Aliás, vou até contar essa história. Tem a cena que tem a sala de faculdade, né mesmo? E eu tava lá sentado nessa cena, e aí uma garota, aquela que é chatíssima também, namorada do Matias, uma hora, né mesmo? Que infelizmente não vai pro tonel lá junto com o resto, ela foge antes, né mesmo? Aí ela tá na sala de aula, né, respondendo a explicação do professor, só que aí, cara, o diretor fez, nem era o Padilha, era outra pessoa, fez 30 takes, né mesmo? Aí num desses takes ela demorou 800 anos pra dar a primeira fala dela. E aí, brother, não sei o que aconteceu comigo, eu dei a fala, não é mesmo? Eu falei a fala dela, eu falei, é a polícia, eu respondi, vai logo, já tá na hora de almoçar, não é mesmo? É a polícia. E aí, eu até dei a fala certinha. Aí o cara rodou a cena, olha só, pra você ver como é que é. O cara rodou a cena, não é mesmo? E aí, corta, aí chegou um contra-regra, alguém. Galera, a Fernanda, eu acho que é Fernanda o nome dela, né? Não quer que ninguém dê a fala dela. Ué, óbvio, né? Quem que quer isso? Não é pra ninguém dar a fala da Fernanda. Quem é que foi que deu a fala da Fernanda? E aí toda a faculdade apontou pra mim. Eles sabiam que era eu, não é mesmo? E aí o contra-regra fingiu que não me viu, certo? E aí olhou por cima e falou, então ninguém dá a fala, tá, galera? Certo? Porque ele já sentia que eu ia ter uma participação
de pressão, né mesmo? Mais pra frente no filme, ele falou, ninguém mexe com esse cara. E futuramente ele me identificou, ele vai ser o mais maneiro dessa turma de esquerda. Olha que estranho, né mesmo? Tu quer separar só essa parte? Cara, se você preferir, porque o que você ia falar? Nada, é só falar que, porra, tipo, o Matias também não fica mais puto quando o melhor amigo dele morre. Não dá pra você perceber uma transformação de comportamento, assim, que ele esqueceu da vida, entendeu? Ele esqueceu quem ele era, mais ou menos, e ficou mais obcecado, e ficou mais perto de se tornar, de ser corrompido totalmente igual o Capitão Nascimento pelo sistema, entendeu? Agora eu já falei, né? Tudo, né? Mas... E as mortes, as cenas de ação são são bem feitas mesmo, né? Mesmo para um filme nacional, achei que não tem nenhum outro comparativo que um filme tenha entregado, né mesmo? Pelo menos uma ação decente, aliado a atuações decentes e um roteiro mesmo que remendado, decente também, certo? E aí, pra mim, toda a construção do filme tinha que ser feita desse jeito, não é mesmo? Todas as ações do Capitão Nascimento, mesmo que não diretamente, junto com as ações do Matias, iam desembocar, certo, em alguma fatalidade no final, em alguma situação em que o Capitão Nascimento, tipo o Denzel Washington, de novo, naquele filme, eu acho que eles não são essencialmente iguais, mas eles são parecidos sei lá, em várias coisas dá pra você criar uns paralelos entre esses dois filmes. E aí o Capitão Nascimento se fode pelas suas próprias ações, né mesmo, no final, ou ele se mete numa situação merda da sua própria, indiretamente, criação, né mesmo? E aí toda a trama parece que vai chegar nisso, mas é esquecida. Fica basicamente foco na polícia e logo depois no treinamento deles do BOPE, né mesmo? Que aliás, galera, o treinamento do BOPE é igual praticamente o treinamento do filme G.I. Jane, onde a Demi Moore treina pra virar uma Navy SEAL ou alguma coisa. O treinamento é igual. Eu não sei quem copiou quem, mas aí ficou basicamente o filme sobre isso. E aí no final não ficou claro também. Matias simplesmente, eles invadem a favela, não é mesmo? Pra pegar o cara, o alemão, eu acho, né mesmo? É baiano, não é mesmo? Que mata o neto, eles invadem a favela, essa é a sequência final já. Faltou 20 minutos a mais nesse filme, faltou meia hora a mais nesse filme, certo? Que não teve. E aí encurralam o cara, e aí nessa parte também não tem uma sequência maneira do alemão fugindo, eles tendo que arrombar a toca deles, numa operação que demonstre que eles são forças especiais, que ele tem habilidades, não tem. Ele tá numa casa, eles chegam, dão 2 tiros nele, cai no chão, e aí o Matias vai, aí o Capitão Nascimento, aí ele fala várias frases emblemáticas, né mesmo, que só faltou as sequências de ação entre essas paradas pra ficar maneiro de verdade, né mesmo? Ele fala, não atira na cara não, que é pra não estragar o enterro, né mesmo? Aí ele fala, na cara não, mesma coisa de sempre, né mesmo? E aí ele chama o Matias pra terminar o serviço, né? E aí o Matias vai e blow, dá um tiro na cara, mas pra mim esse momento o Matias original se tornou o Capitão Nascimento, né mesmo? Mas isso não fica claro no filme. E há outra historinha também, antes de terminar, sobre esse filme, né mesmo? Aí o Padilha tava lá, tinha cena, né, de toda a passeata. Lembra quando todo mundo usa uma blusa, né, numa passeata, porque aqueles idiotas da ONG lá morreram, né, no pneu, que é até maneira essa cena, hein, bem feita. Eu nunca vi, né, uma parada tão bem feita assim, o cara pegando fogo dentro daqueles pneus, não é mesmo? E a mulher, pô, leva um tiro na cabeça, né? Aí eles estão fazendo a passeata justamente e eu tô no meio da passeata, né mesmo? Uma foto, né, dos idiotas lá. E aí, no meio da gravação, o Padilha, Bento, vai mesmo. Vai contra o Matias, tenta mesmo bater nele. Eu falei, porra, acho melhor não. Sabe por quê? Porque aquele cara principal, ele tava usando uma placa de metal no peito, o Gregório do Vivier, não é mesmo? E aí o Matias, porra, ele bateu no cara mesmo. E aquele outro cara também que eu conheço, do elenco, Michel, ele pegou ele pelo pescoço, quase quebrou a traqueia do moleque, não é mesmo? Certo? E aí logo depois disso, o Padilha, Bento, também se mete no meio. Eu falei, eu vou sentir. Meu personagem vai sentir se ele tem que se intrometer nessa cena. E aí meu personagem, né mesmo, o subtexto dele foi não. Mas, cara, eu gostei desse filme, Tropa de Elite. Eu achei
não chega nem aos pés de Cidade de Deus, cara. Em substância, em aprofundamento de personagem, em direção, em edição. Mas é um ótimo filme de ação que eu nunca vi, parecido nacional, não é mesmo? Então eu diria, não dá pra você ver no cinema, não é mesmo? Nem na época dava, né? Porque vazou aquela pirataria, né? Todo mundo já viu pirata antes. Nem na época você poderia ver no cinema. Eu diria que esse filme vale um torrent, não é mesmo? Se tiver em algum streaming que deve estar, dá uma assistida, vale a pena, é interessante, tem vários momentos, pesados mesmo, certo? E assim, de 0 a 10 eu daria, uns 6,5. Tá um pouco acima da média pra mim, mas não é essa maravilha que me venderam, não. Então, junto com Cidade de Deus, né, falam que esse Tropa de Elite é o único filme que presta no Brasil, não é mesmo? E, coincidentemente, eu participo do filme. Será que é uma coincidência ou será que tudo que eu toco vira ouro? Que agora todo mundo meio que odeia porque descobriu que o Capitão Nascimento é um vilão. Agora? Vocês não viram o filme antes? Eu não tinha visto, Pra mim ele é um herói. Assista o filme, tá? Vale bastante a pena. E depois diz aí se a minha nota é justa ou não. 6,5. Valeu, pessoal. Se inscreve, né? Como se já não tivesse, né? Inscrito. Mas se não tiver, você é tipo o Gregório do filme. Desse filme, não é mesmo? Foi boa essa introdução? Eu faço isso mesmo só pra... Você é a cachorra mais gostosa desse calçadão. É gostosa, safada? Burra? Não, pra quem tava falando isso? Essa foi uma bobagem, deixa eu ver. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas... Dá pra usar? Porra, tudo tem um som, cara. A parada tem que ter um som, né? Dá pra entender essa crítica que eu tô fazendo, né?